Olá, essa é a terceira aula nossa referente à estrutura de aço e madeira. Espero que vocês gostem dessa aula. Ela vai ser muito interessante porque vai ter um pouquinho de prática de exercício para se fazer um galpão, uma estrutura desse tipo, ok? Então vamos lá. Então, eu sou o professor Marcelo e sou o seu professor de estruturas de aço e madeira, tá? Continuando nas aulas anteriores, né, nós vamos agora falar sobre um assunto interessante que ele existe influência nas estruturas, né, que é a pressão dinâmica. Então, para você determinar essa pressão dinâmica, você tem que ter o conhecimento da carga de vento, que a gente denomina CV, né, maiúsculos nesse caso. Em primeiro lugar, a gente tem que determinar também a velocidade básica do vento, que a gente vai chamar de VO, e a gente obtém através da localidade da obra onde está sendo feito a nossa estrutura, né? E onde que a gente pega, onde que a gente obtém esse dado? É sobre o gráfico que é chamado de isopletas, tá? Esses dados desse gráfico, eles têm algumas condições peculiares que nós vamos determinar aqui. Primeiro, a gente vai determinar a velocidade básica para uma rajada de 3 segundos, né? Por isso que é muito importante a gente obter esses dados, porque alguns casos você já viram em noticiários aí que estrutura metálica de posto de gasolina que foram derrubadas pelo vento, né? O período de retorno de 50 anos. Então, nesse intervalo, por incrível que pareça, né, quando é que vai retornar, tá, essa influência, essa velocidade do vento. Terceiro, uma probabilidade de 63% de ser excedida pelo menos uma vez no período desse retorno de 50 anos. Tá? Altura de 10 metros e terreno plano em campo aberto e sem obstruções. Tá? Depois que a gente determina essa velocidade, o VO, que é a velocidade básica do vento, a gente vai se prosseguir o cálculo da pressão dinâmica, determinando a velocidade característica do vento, que a gente vai chamar de VK, e ele é recomendado pela norma brasileira 6123, através da seguinte equação: VK é igual a VO S1 S2 vezes S3. Então, VO, nós já sabemos que é a velocidade básica do vento. O S1 é um fator topográfico, a gente vai ver aqui para frente, item por item. O S2 é um fator da rugosidade. O S3 é um fator estatístico. Então, o que é a pressão dinâmica do vento, a gente vai chamar de Qzinho V, ela será determinada por CV é igual a 0,613 vezes VK ao quadrado, que é em Newton por metro quadrado. Tá bom? Daqui para frente a gente vai ter um exercício explicativo envolvendo todos esses itens aí e falando de todos esses itens aí também da nossa estrutura, tá? De qualquer maneira, embora a norma brasileira 6123 ela seja fundamental importância para se analisar as estruturas correntes, principalmente as metálicas, nós vamos dar aqui apenas um ênfase aos tópicos da norma que se relacionam com o desenvolvimento do projeto que é apresentado.
muito embora alguns desses itens que serão apresentados sejam de utilização para os demais tipos de obras não analisados por agora, tá? Nós temos aí, ó, o gráfico das isopletas da velocidade básica do vento, VO em metros por segundo. Essa velocidade é interessante, né? Nós temos aqui os graus na vertical lá em cima, passando na linha do Equador, começando com 0 graus e vai descendo até o final de 35 graus depois que passa o estado do Rio Grande do Sul, que é em torno mais ou menos de 32,5, vamos dizer assim, mais ou menos isso aí. Na horizontal, basicamente ela ocorre a 35 graus e vai até basicamente 80 graus ou 75 graus, que é na ponta do Acre aqui. Como é que a gente faz isso aí? Daqui um pouquinho a gente vai fazer uma prática para se determinar como é que a gente tira essa velocidade básica aí do vento, né? E aí nós também dependemos do fator topográfico que a gente chama S1. Nós temos essa tabela aí. O fator topográfico, primeiro, é um terreno plano ou francamente acidentado. Ele tem o fator de 1,0. Se ele tiver construído em vales profundos, produzido de ventos de qualquer direção, 0,9. E no terceiro caso, em taludes e morros alongados, locais de aceleração de ventos, o S1 ele é 1,1, tá? O fator topográfico ele deve-se considerar as variações do relevo do terreno, por isso que fala fator topográfico, né? E ele se apresenta com característica própria para algumas diversidades e é considerado aumento ou diminuição da velocidade do vento em função que a própria denominação estabelece em relação à topografia do terreno, né? Você não precisa ter necessidade de conhecimento mais preciso da influência do terreno, ou mesmo pela complexidade do terreno, o que recomenda a norma 6118, por exemplo, o recurso a ensaios de modelos topográficos em túnel de vento. Não tem esse tipo de necessidade, né? Basta você seguir essa tabela 2, né? Onde você vai instalar a sua estrutura, que você facilmente pode calcular o fator topográfico. Já o S2 é um fator de rugosidade. A norma 6118 estabelece 5 classificações ou ciclos diferentes de condições. Na tabela 3, tabela 4, tabela 5, a gente vai ver item por item, né? No caso da tabela 3, a gente pode verificar em qual situação se encontra a nossa obra ou projeto que está se desenvolvendo. Na tabela 4, é o problema da rajada de vento, que vai envolver todo o edifício ou toda a estrutura, e quanto maior for a sua estrutura, maior será a rajada ou turbilhão que o vento poderá envolver, e por conseguinte menor deverá ser a velocidade média do vento nessas condições. Já na tabela 5, a gente vai ver que os ventos fortes, a velocidade do vento aumenta conforme a sua altura relativa em relação ao terreno. E esse aumento também está relacionado às condições de rugosidade da edificação, né? Então, de acordo com essas condições, se apresentar os esforços provenientes da ação do vento, né? Então, o que é o fator de rugosidade S2? É o efeito combinado da rugosidade
condições de vizinhança da construção, onde você vai construir a sua estrutura, e de acordo com a variação da velocidade do vento, com a altura acima do terreno, né, e das dimensões da edificação ou parte dessa edificação em consideração. Nós temos aí a tabela 3, como nós temos uma categoria 1, 2 e 3, né? Cada categoria é denominada, né? Tá certo? A categoria 1, superfícies lisas de grandes dimensões com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. Mar calmo, lagos, rios, pantos, já na categoria 2, são terrenos abertos em nível, aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores, edificações baixas, zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias e charneque, fazendas sem sebes ou muros. A cota média dos obstáculos é considerada inferior ou igual a 1 metro. E já na categoria 3, terrenos planos ondulados com obstáculos, tais como sebes, muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas, né? Granja, casas de campo, com exceção das partes com matos, fazenda. Aí a cota média desses obstáculos é considerada igual a 3 metros. Na categoria 4, são terrenos cobertos com obstáculos numerosos e pouco espaçados, e a cota média dos obstáculos é considerada 10 metros. E a categoria 5 são terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados, e a cota média é considerada igual ou superior a 25 metros. Já no fator de rugosidade do terreno S2 da tabela 4, nós temos classe A, classe B, classe C, né? E vai depender da sua edificação. Se ela for maior dimensão horizontal ou vertical que não exceda 20 metros, ela é classe A. E se ela ficar entre 20 e 50 é classe B. E a classe C se a dimensão horizontal ou vertical exceda a 50 metros. Na tabela 5, nós temos o HI menor, começa menor ou igual a 5, vai depender da classe 1, 2, 3, 4 e 5, a gente já viu, e vai depender da extensão aí, da altura dimensionada. Aí depois nós temos o S3, que é um fator estatístico, né? Na tabela 6 a gente vai ver que o fator estatístico ele é considerado o grau de segurança necessário para a sua edificação, para o seu projeto, né? E nesse sentido, relações de probabilidade do tipo da edificação no que se refere à sua utilização. Em relação à norma brasileira 6123, ela prevê, como já mencionamos anteriormente, como vida útil da edificação um período de 50 anos e uma probabilidade de 63% da velocidade básica do vento ser excedido ao menos uma vez durante esse período, né? Nós falamos isso aqui, eu quero voltar um pouquinho. Está aqui a probabilidade de 63 ser excedido por uma vez no período do retorno de 50 anos, tá bom? Então, continuando aqui o fator estatístico, nós temos a tabela 6, temos um grupo de 1 a 5, né? E de acordo com o grupo, né, o S3 vai ter um valor, né? Começa com edificações do grupo 1, cuja ruína total parcial, 1.1, depois edificação para hotéis e residências, para comércio e indústria com alto fator de ocupação é 1 ponto, depois tem edificações e instalações com baixo fator de ocupação, depósitos e construções 0,95, depois o grupo 4 é telhas, vidro, painéis de vedação 0,88, e os 5 edificações temporárias, estruturas do grupo 1 a 3 durante a construção 0,83. Então, gente, nós temos aqui um exemplo prático, né?
que a gente vai determinar. Ele está pedindo determinar a pressão dinâmica do vento atuante em um galpão industrial com as dimensões da figura abaixo. É um galpão de 60 metros por 25, tem uma altura de pé direito de 10 metros, mais o telhado chega a 14, né? E esse galpão ele vai ser construído na cidade de Curitiba, no Paraná, em terreno plano e em zona industrial cuja finalidade é para funcionamento de uma indústria metalúrgica de médio porte. Então vamos lá, gente, tá? Considerando o gráfico da isopleta, teremos para a cidade de Curitiba qual que é a velocidade básica do vento V0. Então a gente vai olhar a tabela 1, eu vou retroceder aqui, tá? Vou lá na isopletas, Curitiba, tá? A cidade de Curitiba está por aqui, cidade de Curitiba, né? Bem em cima aqui, tá vendo aqui, ó, 40, tá? Eu vou assinalar aqui, tá? Curitiba tá mais ou menos aqui. Nesse ponto aqui, e aqui 40. Ok? Então, se é 40, opa, desculpa. Então, vamos voltar lá para o exercício, né? Então, aqui, ó, V0 dá, então nós tiramos da tabela 1, né? V0 igual a 40 metros por segundo. Aí nós vamos lá para o fator topográfico, S1, tabela 2, ele fala que é terreno plano. Então vamos ver se é terreno plano mesmo, né? Então, S1 aqui, tá? S1, terreno plano ou francamente acidentado, 1.0 aqui, né? Então vamos voltar lá. O exercício 1.0, o fator topográfico. O fator rugosidade, né? A gente vai olhar aí na tabela 3, 4 e 5, tá? Vamos olhar na tabela 3, 4 e 5. Vou voltar aqui. Classe B faz 90. Então, os valores de S2 aí, ó, vento 0 e vento 90 graus, é categoria 4, subúrbios densamente construídos de grandes cidades. Curitiba é uma grande cidade com área industrial plena ou parcialmente construída. Então, é categoria 4, tá? E os valores de S2, tá? Não é 10 metros, não está falando que é 10 metros, o H, tá? Então, se é H10, se é 10 metros, vamos lá na tabela classe 4, 10, vamos olhar aqui, ó, 0,83, ó, classe B, 0,83, tá, gente? Então, ó, classe 4, B, tá? Com altura de 10 metros, tá certo? A gente determina aqui o 0,83. Ok?
Para 90 graus, 0,80, tá. O fator estatístico S3 aí, tabela 6, é uma indústria com alto fator de ocupação, então é 1,0. Portanto, né, vamos calcular aqui, ó, onde VK é V0, S1, vezes S2, vezes S3, e o CV é 0,603 vezes K quadrado. Para a gente calcular o CV, a gente tem que calcular primeiro o VK, tá? Então, ó, põe um resumo aqui do H igual a 10, que é o mais importante, tá? É 1, 0,83 é 0,83, que é o mais importante, tá? A velocidade VK é 33,2. Por quê? Você vai pegar aqui, ó, 40, né? Você vai pegar 40 que multiplica 0,83, tá? Vezes 1, né? Vezes 1, que é o S3, vai te dar 33,2, tá? Como é que eu calculo o CV? O CV é 33 ao quadrado, né? Vezes 0,613, vai me dar 675 newtons por metro quadrado. Dá 675,67, tá? Ele reduziu aqui para 675. Já no vento de 90, tá? Você faz o mesmo processo. O interessante aqui é o 0,80, tá? Calculando dá 32 e o CV dá 630. Gente, voltando aqui, ó. Voltando aqui. Tem esse segundo aqui, que é a classe C, que é os 90 graus, tá? Voltando só um pouquinho aqui. Portanto, gente, nós temos aqui uma altura H14, lateral 60, o vento de 90, tá? E aqui o frontal 25, H14, né? E o vento. Para a gente determinar, aí a gente determina nessa tabela aqui, ok? Face C, classe C, né? Classe C, se a gente voltar aqui, ó, classe C, né? Vai ser 90, vai ser 0,80 aqui, ó. No caso, se for 90, tá bom? Então, esses são os resultados, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da terceira aula, tá? Vai ser feito uma tarefinha bem parecidinha com essa, né? E gostaria que vocês fizessem e para ser entregue no final do bimestre, tá bom? Até mais, até a quarta aula, gente.